Salmo 35, versículo 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo. Peleja contra os que pelejam contra mim. Pega do escudo e da rodela e levanta-te em minha ajuda. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida. Voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam o mal. Sejam como a moinha perante o vento, que o anjo do Senhor os faça fugir. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Sobrevenha-lhe destruição sem o saber, e prenda-o à rede que ocultou. Caia ele mesmo nessa rede de destruição. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. Todos os meus ossos dirão, Senhor, quem é como tu que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Porque falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. Mas quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava a minha alma com um jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora pela sua mãe. Mas eles, com a minha adversidade, se alegravam e se congregavam. Os abjetos se congregavam contra mim, e eu não sabia, rasgavam-me e não cessavam. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Senhor, até quando verás isto? Resgata a minha alma das suas assolações e a minha predileta dos leões. Louvar-te-ei então na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa, pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, os nossos olhos o viram, tu, Senhor, os tem visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que eles se alegrem de mim. Não digam em seus corações, a nossa alma. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uma os que se alegram contra o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Mas cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Amém. Recentemente eu li uma reportagem acerca da prisão de um criminoso. E até nada demais, né? Porque criminosos são presos todos os dias. A todo momento, criminosos estão sendo presos. O interessante é a circunstância na qual esse determinado criminoso foi preso. Ele foi preso porque ele procurou a polícia. Mas ele não procurou a polícia para se entregar. Não. Ele procurou a polícia para denunciar um crime que foi cometido contra ele. Olha a incoerência. O criminoso, alguém que cometeu um crime contra alguém, ele agora se viu na condição de vítima de um crime. E ele pensou, a quem eu posso recorrer? Eu vou recorrer à polícia. E ele foi até a polícia, ele foi fazer um BO, e obviamente ele teve que se identificar, né? Porque não existe boletim de ocorrência anônimo, né? A pessoa tem que se identificar para a autoridade policial. Ele se identificou, quando a polícia colocou lá os dados dele no sistema, apareceu que havia um mandato de prisão no nome dele. E ele foi preso. Esse relato, um tanto quanto cômico,
deve te ensinar uma lição. E que lição é essa? A lição é a seguinte: você não pode exigir que se faça justiça contra aquele que te fez o mal, se você mesmo é culpado de ter feito o mal a alguém. Você não pode exigir que se faça justiça contra aquele que te faz o mal, se você mesmo é culpado de ter feito o mal a outra pessoa. Se você for culpado de ter feito o mal a alguém e procurar a justiça contra outra pessoa que te fez o mal, não apenas a pessoa que te fez o mal vai ser condenada, você também vai ser condenado. Da mesma forma como aquele criminoso. Isso se aplica também ao uso dos salmos imprecatórios. O Salmo 35 é um salmo imprecatório. E para aqueles que não sabem ainda ou se esqueceram, os salmos imprecatórios são aqueles salmos nos quais o salmista, ele, usando palavras e expressões de maldição, pede que Deus faça justiça contra os seus adversários. Que é o que nós acabamos de ler aqui. Davi aqui está usando palavras de maldição. E ele está pedindo que Deus faça justiça. Ele está pedindo que Deus amaldiçoe os seus inimigos, aqueles que estão fazendo mal contra ele. Agora raciocina um pouco. Faria sentido Davi escrever esse salmo aqui e orar esse salmo a Deus, e na verdade cantar esse salmo a Deus? Faria sentido Davi compor este salmo pedindo que Deus julgue os seus inimigos pelos seus pecados e pelos seus crimes, se o próprio Davi também fosse culpado de crimes e pecados? Faria algum sentido isso? Não faria, né? Porque além de não fazer sentido, ao pedir a condenação dos seus inimigos, Davi mesmo estaria assinando a sua própria sentença. Porque Deus diria: tá bom, eu estou vendo que os seus inimigos cometeram crimes e pecados contra ti, mas tu não está inocente nessa história, Davi. Tu também cometeu crimes e pecados. Então agora eu vou ser obrigado a castigar eles, mas também a ti. Sendo esta a realidade, a igreja só pode usar os salmos imprecatórios contra os seus inimigos caso ela não seja culpada de crime ou pecado algum. E nós aqui estamos defendendo já, essa é a quarta pregação que nós estamos tratando acerca dos salmos imprecatórios. Nós estamos defendendo que a igreja tem o direito, e na verdade ela tem o dever de usar salmos e orações imprecatórias contra os inimigos que querem destruí-la, contra os inimigos que querem impedir ela de cumprir a sua missão. Então, por exemplo, a igreja na Coreia do Norte. A igreja na Coreia do Norte, ela tem o direito e, na verdade, o dever de orar o Salmo 35 e outros salmos imprecatórios contra aquele ditador que os mata, que os persegue e que impede a igreja de cumprir a missão dela. Que no caso da igreja da Coreia do Norte é discipular a Coreia do Norte, ensinar a Coreia do Norte a obedecer os mandamentos de Jesus. Se você está surpreso com essa defesa, eu recomendo que você escute com essa pregação aqui, na verdade, as últimas 4 pregações que nós fizemos acerca desse assunto. A primeira delas, bem chamativa, né? Você pode orar para que Deus quebre a mandíbula do Lula. Essa foi a primeira pregação, onde nós fizemos uma introdução aos salmos imprecatórios e defendemos o uso dos salmos imprecatórios, tá? Nós estamos considerando os salmos imprecatórios como o armamento mais pesado que Deus disponibilizou à igreja na guerra espiritual que ela trava neste mundo.
E é exatamente com o armamento mais pesado, porque é o armamento que não é usado com tanta frequência. É o armamento que é usado apenas em situações de fato perigosas, onde a igreja está sendo perseguida, onde a igreja está sendo impedida de cumprir a sua missão. E nós estamos ensinando que para que a igreja possa usar as orações, os salmos imprecatórios, ela deve estar qualificada para isso. Da mesma forma que um jovem de 18 anos chega no exército, ele não começa o treinamento dele pelo armamento mais pesado que o exército dispõe. Não. Ele começa o seu treinamento pelo armamento mais básico. Ele primeiro vai aprender a montar e a desmontar uma arma. E então a carregar a arma. Quando eu digo carregar, eu quero dizer, carregar ela com munição. Então, atirar só depois de saber atirar com uma arma normal, então com uma metralhadora, é que o soldado, dependendo da posição que ele ocupa ali, é que ele vai aprender a usar um lançador de mísseis. A primeira coisa que ele vai fazer não é aprender a usar um lançador de mísseis, não. Isso é mais adiante. Ele precisa de um monte de qualificação anterior para que para que ele tenha capacidade de usar um lançador de mísseis. Da mesma forma, os salmos imprecatórios. A igreja precisa estar qualificada para usar os salmos imprecatórios. E é a minha tese, nessa série de pregações, que a igreja não está qualificada. A igreja não está preparada. A primeira qualificação que nós encontramos no Salmo 35 é a confiança exclusiva no Deus que guerreia a favor do seu povo. Isso nós vimos do versículo 1 até o versículo 10. A segunda qualificação é a demonstração da bondade do Deus gracioso, que nós vimos do versículo 11 até o versículo 18. E a terceira qualificação, que é aquilo que nós veremos hoje, é a obediência à lei do Deus justo, que nós veremos dos versículos 19 até o 28. Imagine que amanhã, ou o Lula, ou o Xandão, resolva mandar prender todos os pastores do Brasil. Resolva fechar todas as igrejas. Com que autoridade espiritual a igreja poderia orar os salmos imprecatórios ou contra o Lula ou contra o Xandão? Nenhuma. Porque, embora seja um pecado para o Lula ou o Xandão mandar prender todos os pastores e fechar todas as igrejas, a própria igreja é culpada de crimes e pecados. A igreja que prega contra os políticos corruptos, que desviam o dinheiro público, essa mesma igreja desvia dinheiro para líderes corruptos. A mesma igreja que prega contra políticos populistas. O que é um político populista? É aquele político que propõe uma política que, na superfície, parece ser a salvação de tudo. Mas quando tu considera um pouquinho mais a fundo a questão, tu percebe que aquilo ali não vai funcionar. O que seria uma política populista? Seria o seguinte: quer saber? Vamos imprimir um monte de dinheiro? Vamos imprimir R$1 milhão para cada um dos brasileiros. Pronto, acabou. Não existe mais brasileiro pobre. Imagina só, a gente tem a Casa da Moeda, manda imprimir R$1 milhão para cada brasileiro.
Pronto, acabou a pobreza. É uma solução populista, porque se de forma inadvertida se imprime dinheiro dessa forma, o dinheiro perde valor. O dinheiro só tem valor exatamente porque ele é escasso. Né? Por que o ouro tem valor? Por que o diamante tem valor? Eles têm valor, o ouro, o diamante, outras pedras e metais preciosos têm valor exatamente porque eles são escassos. Não existe abundância deles. Se em qualquer pedrinha que a gente chutasse no chão fosse uma pepita de ouro, o ouro não teria todo esse valor que ele tem. Se a gente encontrasse diamante em qualquer lugar, o diamante não teria o valor que ele tem. Então, essa é uma política populista, né? Vamos imprimir dinheiro para todo mundo. Tudo bem, tu vai imprimir R$1 milhão para cada brasileiro, o problema é que esse R$1 milhão não vai valer R$1 milhão. Porque o dinheiro vai desvalorizar. Eu vou ter R$1 milhão no bolso, mas na verdade o valor daquele R$1 milhão, aqui eu vou chutar, vai ser um pouco mais do que R$10 mil. O que não é, né? Não é grande coisa. A igreja prega contra políticos populistas. Esses políticos populistas que enganam o povo, que propõem soluções que na superfície parece ser a resolução de todos os problemas que existem, mas se tu olha mais a fundo, tu percebe que não soluciona nada, pelo contrário, só piora o problema. A igreja prega contra os políticos populistas, mas ao mesmo tempo essa igreja também engana pessoas com teologias populistas. Com teologias triunfalistas antibíblicas. Que também na superfície parece ser a resolução de todos os nossos problemas. Mas quando a gente olha mais a fundo, a gente percebe que não resolve nada. A igreja que prega contra a degeneração da moral está repleta de líderes e membros cujas vidas são marcadas pela imoralidade. A igreja que prega em defesa da família fecha os olhos para os casos de divórcio, adultério, prostituição e abuso de crianças que ocorre no seu meio. Não, nós defendemos a família cristã brasileira tradicional. E ao mesmo tempo, o número de divórcios está aumentando. Tá bom, que defesa é essa da família? Não, nós defendemos os valores familiares, mas o adultério está cada vez maior entre líderes de igrejas e membros de igrejas. E não apenas está maior, mas na verdade as pessoas fazem, como se diz, vista grossa. Elas fingem que não veem, elas fingem que não percebem. Que defesa da família é essa, então? Não, a gente tem que proteger as nossas crianças da doutrinação homossexual, mas ao mesmo tempo elas são abusadas por líderes dentro das igrejas. Que defesa é essa? Então, que autoridade espiritual a igreja poderia ter para recorrer a salmos imprecatórios? Se amanhã ou o Lula ou o Xandão resolvesse mandar prender todos os pastores e fechar todas as igrejas, não teria nenhuma. Porque, de fato, se isso acontecesse, o Lula e o Xandão teriam cometido os maiores crimes possíveis, que é impedir a igreja de cumprir a sua missão. Mas a igreja também seria culpada de crimes e pecados.
ela oraria para que Deus exercesse a sua justiça e a sua vingança contra o Lula e contra o Xandão, mas Deus diria, bah, que pena, vou ter que derramar a minha ira, a minha vingança, a minha justiça sobre vocês também, porque vocês também cometeram crimes e pecados terríveis. Isso é absolutamente gravíssimo, porque a igreja perdeu a autoridade espiritual para pregar contra o pecado da nação. Ela perdeu a autoridade para pregar contra o pecado. E ela também desqualificou-se para recorrer aos salmos imprecatórios se e quando eles se fizerem necessários. O que fazer então? Qual é a solução? Bom, a igreja deve fazer aquilo que aquele criminoso com o qual nós começamos essa introdução deveria ter feito. O que ele deveria ter feito? Ele deveria ter contratado um bom advogado. E se o advogado que ele contratou fosse de fato bom, esse advogado diria, olha, o próximo passo é tu te entregar à polícia. Não adianta de nada tu tentar fugir da polícia, porque isso não vai te ajudar em nada. A gente tem que te defender de uma outra forma. Não, a ideia aqui não é fazer com que tu te torne um foragido da justiça. A ideia aqui é tentar te defender e provar que de fato tu não cometeu o crime que tu cometeu, ou se de fato tu cometeu, há circunstâncias atenuantes a esse crime que podem te ajudar a não ter uma pena tão alta assim. Isso é que aquele criminoso deveria ter feito. A igreja conta com o maior de todos os advogados. O maior advogado que existe, o Senhor Jesus Cristo. Isso é 1 João 2, 1 ao 2. Em companhia do seu advogado, a igreja deve comparecer diante de Deus, o Pai, para entregar-se a Ele. Para confessar a Ele os seus crimes e os seus pecados. Então, tendo sido perdoada dos seus crimes e pecados, a igreja deverá obedecer à lei do Deus justo, para que ela não seja condenada com os seus inimigos. Essa é a terceira qualificação que o Salmo 35 apresenta para que a igreja possa recorrer aos salmos imprecatórios. Obedeça à lei do Deus justo, para que você não seja condenado com os inimigos da igreja. É isso que nós veremos essa noite. Essa é a terceira e última pregação que nós faremos no Salmo 35, tá? Começamos então no versículo 19. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. O versículo 19 demonstra o quão é importante que o povo de Deus obedeça à lei do Deus justo. Porque nesse versículo aqui, Davi ressalta que ele, Davi, não deu nenhuma razão para que aqueles homens fossem os seus inimigos. Davi não deu nenhuma razão. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão. Aqui, uma melhor tradução seria: não se alegrem aqueles que, sem razão, se fizeram meus inimigos. Eles se fizeram inimigos de Davi sem razão nenhuma. Nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. Aqueles homens estavam odiando Davi, mas não havia nenhuma razão, não havia nenhuma causa para que eles odiassem Davi. Talvez você tenha inimigos. Talvez você tenha inimigos gratuitos. Você não fez nada contra eles, você não fez nenhum mal contra eles, e ainda assim eles querem ser teus inimigos, eles querem te fazer o mal. Mas talvez você tenha inimigos que não sejam gratuitos. Talvez realmente você tenha feito mal. Se nós tivermos inimigos,
que os nossos inimigos sejam inimigos gratuitos. Sejam inimigos simplesmente porque eles não gostam de nós, simplesmente porque eles não vão com a nossa cara. Que eles não sejam inimigos nossos porque nós fizemos o mal contra eles. Davi diz aqui que eles eram inimigos sem razão, que sem causa eles o odiavam. E é por isso mesmo que Davi pede que Deus não permita que estes, que são seus inimigos sem razão, sem motivo, venham a se alegrar e a caçoar dele com desprezo. Esse acenar com os olhos ali, na metade do versículo 19, é aquele olhar assim de desprezo. É aquele olhar assim de a pessoa está olhando para ti e tu percebe que o olhar dela é um olhar de desprezo, é um olhar pelo qual ela está caçoando da tua aflição. Ela está te vendo no meio do problema e ela está olhando para ti, tu consegue ver no olhar dela a alegria que ela está sentindo pelo teu sofrimento. Davi pede que Deus não permita que isso aconteça, que Deus não permita que aqueles que são inimigos dele sem causa, sem motivo, venham a se alegrar e a caçoar deles com desprezo. Em outras palavras, Davi está pedindo que Deus não permita que os seus inimigos cumpram os seus intentos malignos contra ele, contra Davi. Na pregação passada a gente viu que quando eles observaram que Davi estava sendo afligido, eles se reuniram para ver como eles poderiam aumentar ainda mais o sofrimento de Davi. Como eles poderiam usar esse sofrimento de Davi para criar uma outra situação onde Davi se visse num perigo ainda maior, num desespero ainda maior, numa aflição ainda maior. Eles estavam planejando o mal contra Davi, então quando Davi pede que eles não se alegrem, que eles não olhem para ele com desprezo, com esse olhar que caçoa pelo sofrimento, Davi está pedindo que de fato Deus não permita que os seus inimigos concretizem os planos malignos que eles fizeram contra ele. Se eles concretizassem os seus intentos malignos, pelos quais eles pretendem destruir Davi, certamente eles se alegrarão com a ruína de Davi, certamente eles olharão para ele com desprezo, com zombaria. E como eu disse antes, esses homens eram inimigos de Davi, não porque Davi tivesse feito o mal a eles. Eles eram inimigos de Davi, apesar de Davi tê-los tratados com a bondade de Deus, como a gente viu na pregação passada. Davi disse que quando eles estavam sendo afligidos, Davi orou por eles. Quando eles estavam no meio de problemas, Davi orou por eles, mas Davi não orou por eles assim aquela oração que nós fazemos, né? Porque quando alguém tem um problema, e nós sabemos o problema dessa pessoa, nós oramos por ela. Mas a nossa oração, a intensidade da nossa oração, o nosso empenho na oração depende de quem é essa pessoa para nós. Se de repente no grupo da igreja alguém coloca assim, olha, eu tenho a avó do cunhado do meu vizinho está doente. Então peço que os irmãos estejam orando por ela. A gente vai orar. Mas quem é a avó do cunhado do vizinho do nosso irmão para nós? Ela não é ninguém, né? A gente não sabe quem é ela. A gente não conhece ela. A gente vai orar por ela, mas a gente vai orar e logo depois a gente vai esquecer. Agora, se quem está doente é o teu filho, ou a tua mãe, ou o teu pai, ou o teu cônjuge, é diferente, né? Porque essa pessoa sim é importante para ti. Então, a oração que você vai fazer
pela pessoa que é importante para ti é diferente da oração que você vai fazer pela avó do cunhado do teu vizinho. Né? O empenho que tu vai colocar na oração, a intensidade com a qual você vai orar, será diferente. Davi diz que ele orou pelos seus inimigos, mas ele orou por eles, não assim como quem, eu já orei e agora não, ele orou pelos seus inimigos como quem estivesse orando por um irmão, por um amigo ou pela própria mãe. Ele diz ali, eu me afligi como quem chora pela sua própria mãe. Davi orou pelos seus inimigos como se ele estivesse orando pela sua própria mãe. Então, esses homens eram inimigos de Davi não porque Davi tivesse feito mal a eles. Eles eram inimigos de Davi apesar de Davi tê-los tratado com a bondade do Deus gracioso. Eles de fato eram inimigos sem causa, sem motivo, eram inimigos gratuitos. Mas agora, Davi está afirmando algo a mais. Não apenas Davi demonstrou aos seus inimigos a bondade de Deus gracioso, mas de fato Davi se comportou conforme a justiça da lei de Deus. Não apenas Davi orou por eles como quem ora pela sua mãe, mas de fato Davi os amou. Porque o amor é o cumprimento da lei. Davi se comportou com eles conforme ordena a lei de Deus. Davi foi justo com eles. Davi não fez nenhum mal a eles. E ainda assim, eles eram seus inimigos. A lei do Deus justo ordena que sempre façamos o bem ao próximo e que nunca façamos o mal ao próximo. A lei ordena que nós façamos o bem e não o mal. É por isso que a lei de Deus, a lei do Deus justo, é resumida no mandamento do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paulo trata disso em Romanos 13. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos amei aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isso é Romanos 13, versículos 8 ao 10. É necessário entendermos que o mandamento do amor não substitui a lei de Deus. Há um tempo atrás eu estava ouvindo um pastor, e esse pastor estava dizendo o seguinte: no Antigo Testamento, Deus nos deu 500 e poucos mandamentos, ou 600 e poucos mandamentos. Mas no Novo Testamento, Deus só nos deu 2 mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse pastor, ele tratou o mandamento do amor como substituindo os mandamentos do Antigo Testamento. No Antigo Testamento haviam 500, 600 e poucos mandamentos. Agora só tem 2. Todos aqueles mandamentos lá foram substituídos por esses 2. Isso está errado. O amor não substitui a lei do Deus justo. Paulo deixa claro que não é uma questão de substituição, é uma questão de definição. O amor não é definido pela cultura. O pior erro que os crentes cometem é permitir que a cultura ou que o mundo, os incrédulos, definam para ela o que é amor. Nesses tempos, uma mulher crente, irmã nossa, que tem um filho homossexual e cujo filho homossexual está noivo, entre aspas,
está de noivado com outro homem. Esse filho pediu que a sua mãe permitisse que ele e o seu noivo morassem na casa que ela tem na praia, enquanto eles conseguissem um lugar para alugar. E ela disse, não. Eu só deixo tu morar lá, que é meu filho. Mas não ele. Porque se eu deixar ele, é como se eu estivesse abençoando essa união, e Deus não permite que eu abençoe essa união. Aí ele respondeu para a mãe dele, tá bom, mas isso não é... Tu tem que amar. Essa atitude tua não é uma atitude de alguém que ama. E a maioria dos crentes não saberia como responder. A maioria dos crentes aceitaria essa definição de amor. Que amor é aceitar. Quem ama, aceita. Quem ama, aceita as diferenças dos outros. Né? Quem tem amor, aceita aquele que é diferente. O que a igreja faz? A igreja permite que o mundo defina para ela o que é o amor. Não, é Deus que define o que é o amor. E o que é o amor? O amor é a obediência à sua lei. Isso é amor. O amor não é definido pela cultura, o amor não é definido pelo mundo, o amor é definido pelo próprio Deus, porque Deus é amor. E sendo que Deus é amor, a definição de amor é o caráter do próprio Deus. E Deus nos revelou o seu caráter na sua lei. É por isso que a lei do Deus justo é resumida no mandamento do amor, e o mandamento do amor é definido pela lei do Deus justo. O amor é definido pela lei de Deus. O que é amor? Amor é não prestar falso testemunho. Amor é não mentir. O que é amor? Amor é não adulterar. Ah não, mas eu já vi seriados de comédia, né? Em que o cara é casado, mas aí de repente, né? Ah, é possível amar duas mulheres, né? Então ele está naquela coisa, será que eu traio a minha esposa? Não. Aquilo que ele sente por aquela mulher que não é a sua esposa, não é amor. Porque o que é amor? Amor é não adulterar. Não adulterarás. Aquilo que ele sente por aquela mulher é atração. É egoísmo, na verdade, né? Ele não quer receber prazer apenas da sua esposa, ele quer receber prazer de todas as mulheres possíveis que ele conseguir conquistar nesse mundo. Isso é egoísmo e não é amor. A consequência prática do amor, ou ainda, a consequência prática da lei do Deus justo, é a manutenção da paz. É a manutenção da reconciliação que foi conquistada por Jesus. Os pecados que a humanidade e que todos nós cometemos são a causa de todas as brigas, desavenças e ódios e inimizades existentes. Todas as brigas que acontecem entre o casal, entre marido e mulher, é por causa do pecado. Ou o pecado do homem, ou o pecado da mulher, ou mais. A maior probabilidade é que seja o pecado dos dois que está cooperando para aquela discussão ali. Né? Todo problema de relacionamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, é o pecado. Todo problema de casamentos infelizes e famílias destruídas é o pecado. Os pecados que a humanidade e que todos nós cometemos são a causa de todas as brigas, desavenças, ódios e inimizades existentes. Quando Adão pecou contra Deus,
a própria humanidade declarou guerra a Deus e tornou-se inimiga de Deus. Jesus, o segundo Adão, o cabeça federal da humanidade redimida, pela sua obediência perfeita à lei do Deus justo e pela sua morte na cruz, conquistou a reconciliação. Ele conquistou a paz. Cristo conquistou tanto a reconciliação entre a humanidade pecadora e Deus, como também a reconciliação entre os indivíduos e nações que compõem a humanidade. Na cruz, Jesus conquistou o casamento perfeito que você tanto deseja. Jesus na cruz conquistou a família perfeita que você tanto deseja. Isso é o que Paulo afirma em Efésios 2, na segunda metade do capítulo. E ali Paulo fala da inimizade, a maior inimizade que já existiu na raça humana, que era a inimizade entre judeus e gentios. Paulo ali diz que Jesus reconciliou a humanidade pecadora com Deus e reconciliou judeus e gentios, de modo que agora judeus e gentios, reconciliados entre si, formam um só corpo, uma nova humanidade, a igreja. E se Jesus reconciliou judeus e gentios, Jesus reconciliou brancos e negros, Jesus reconciliou homens e mulheres, Jesus reconciliou pobres e ricos, Jesus reconciliou opressores e oprimidos, Jesus reconciliou senhores de escravos e escravos, Jesus reconciliou todo mundo. Jesus é o príncipe da paz, porque ele traz paz para todo mundo. Mas o que falta para nós experimentarmos essa paz? O que falta é nós crermos no Evangelho. É isso que falta para haver reconciliação. Se há desavença entre o casal, entre marido e mulher, é porque ou os dois, na verdade, ainda não creram no Evangelho. Porque se eles tivessem crido no Evangelho, haveria reconciliação entre os dois. Tá bom? Todos nós, então, cremos no Evangelho. Tendo sido reconciliados com Deus e entre nós mesmos por Cristo, como é que nós mantemos a paz estabelecida por Jesus? Como nós mantemos a reconciliação por Ele conquistada? Nós mantemos a paz estabelecida por Jesus e a reconciliação por Ele conquistada, evitando a todo custo o pecado. Porque o pecado é a causa inicial de todas as divisões, guerras e desavenças e discórdias e brigas que existem. E como nós evitamos o pecado? Nós evitamos o pecado através da nossa obediência à lei do Deus justo. É assim que nós evitamos o pecado. Uma vez que a lei do Deus justo tanto define o pecado, como também nos mostra o comportamento justo que se contrapõe ao pecado. O roubo, por exemplo, porque o roubo só é pecado porque a lei de Deus diz, não roubarás. Se a lei de Deus não dissesse, não roubarás, o roubo não seria pecado. Além de definir o roubo como pecado, a lei do Deus justo também ordena o comportamento justo que se contrapõe ao roubo. Porque a única forma que nós temos de vencer o pecado é substituindo o pecado por um comportamento justo que se contrapõe ao pecado que nós precisamos vencer. Então, digamos que nós precisamos vencer o pecado do roubo. Né? Nós éramos ladrões antes de nos convertermos a Deus, e agora nós nos convertemos a Deus. Nós nos convertemos a Jesus, nós cremos no Evangelho, só que
Nós estávamos tão acostumados a roubar que nós não sabemos fazer outra coisa. Tudo que nós sabemos fazer é roubar. Como é que nós podemos vencer o pecado do roubo? Exatamente colocando em prática aquele comportamento ordenado pela lei de Deus que se contrapõe ao roubo. E qual é esse comportamento? Tem um passo além. É a generosidade. A generosidade é o comportamento oposto ao roubo. Porque o que eu faço quando eu estou roubando alguém? Eu estou tomando à força aquilo que pertence a outra pessoa, eu estou tomando a força para mim. Né? Se alguém roubou o teu celular, se alguém roubou o teu carro, o celular era teu, o carro era teu, essa pessoa tomou a força para si aquilo que pertencia a você. Qual é o comportamento oposto? É dar a outras pessoas aquilo que pertence a mim. É a generosidade. Em vez de eu tomar à força aquilo que não é meu, eu dou para os outros aquilo que é meu. E aqui eu não estou falando nenhuma novidade. É simplesmente Paulo, em Efésios 4, 28. Olha só o que Paulo fala. Aquele que roubava, não roube mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Paulo está dizendo, olha, se tem alguém aí que está lutando contra o roubo, contra o pecado do roubo, o que essa pessoa tem que fazer? Ela tem que ser generosa. Em vez de tirar dos outros aquilo que pertence a eles, ela tem que dar àqueles que têm necessidade aquilo que pertence a ela. E para isso ela tem que trabalhar. Isso é verdade com relação aos demais pecados, não apenas o roubo. Então, apenas para fechar aquilo que nós estávamos falando antes acerca de relacionamentos, né? O casal creu em Deus. Creu em Jesus, se converteu. A família se converteu a Jesus, creu no Evangelho. Ela foi reconciliada com Deus, mas também houve essa reconciliação interna entre marido e mulher, entre pais e filhos e entre irmãos. Como manter a paz que Jesus conquistou para essa família? Obedecendo à lei de Deus. O marido, no seu relacionamento com a sua mulher, vai obedecer à lei de Deus. A mulher, no seu relacionamento com o seu marido, vai obedecer à lei de Deus. Ou seja, ele não vai pecar contra ela e ela não vai pecar contra ele. Os pais, no seu relacionamento com os filhos, vão obedecer à lei de Deus. Ou seja, os pais não vão pecar contra os seus filhos. Os filhos, no seu relacionamento com seus pais, não vão pecar contra os seus pais, vão obedecer à lei de Deus com relação aos seus pais. Os irmãos entre si não vão pecar entre si. É assim. Basta fazer isso e você vai ter o casamento perfeito, você vai ter a família perfeita. Só é difícil? Só é difícil porque você não quer obedecer a Deus. É só por isso que é difícil. Você está pensando assim, é fácil, o João não é casado, o João não tem filhos, ele nem sabe o que ele está falando. Não, eu sei, eu não preciso ser casado para ler a Bíblia e entender a palavra de Deus. Eu não preciso ter filhos para entender a palavra de Deus. Só não é realidade na tua vida e na tua família porque você não quer, porque você quer continuar pecando contra o teu marido, porque você quer continuar pecando contra a tua mulher, porque você quer continuar pecando contra o teu filho, porque os teus filhos querem continuar pecando contra vocês que são pais deles. É só por isso que é difícil. Só é difícil porque as pessoas não querem obedecer a Deus. É só por isso. Mas se as pessoas botassem na sua cabecinha dura, quer saber, a partir de agora eu vou obedecer a Deus. Eu não vou mais irritar a minha mulher. Né? Eu sei que quando eu faço isso, ela fica irritada, ela fica braba, ela já começa a gritar e a xingar.
eu não vou mais fazer isso. E a mulher pensa, quer saber? Eu também não vou mais fazer isso, porque eu sei que quando eu faço isso, o meu marido fica brabo, fica chateado. Eu não vou mais fazer isso. Pronto. Não vai mais ter razão para briga, né? Não vai mais ter razão para discussão. Ah, mas eu gosto de fazer aquilo que deixa ele irritado. Ou eu gosto de fazer isso que deixa ela irritada. Aqui entra o negar-se a si mesmo. O que você prefere? Fazer a sua vontade e viver brigando? Ou de repente negar-se a si mesmo nessa coisinha que é tão pequena e ter um casamento sem brigas? O que é melhor? Se você acha que é fazer a vontade e continuar brigando, me desculpem, mas você é muito burrinho ou muito burrinha. Mas vamos voltar aqui. A manutenção da reconciliação e da paz conquistadas por Jesus, então, é a consequência prática da obediência à lei de Deus. Se não houver essa fé em Jesus, que se mostra verdadeira pela obediência à lei de Deus, não existe possibilidade para paz. Essa é a razão para o versículo 20. Os inimigos de Davi, eles não falam de paz. Antes, eles projetam enganar os quietos da terra. Nós fizemos toda essa volta aqui para a gente conseguir encaixar o versículo 19 no 20. Eles não falam de paz. A razão pela qual não havia paz entre Davi e os seus inimigos é que, embora Davi obedecesse à lei de Deus, os seus inimigos faziam de tudo para desobedecer os mandamentos divinos. É por isso que não havia paz. Eles não falam de paz. Havia possibilidade para paz, havia possibilidade para reconciliação, mas as palavras deles não deixavam abertura para paz, não deixavam abertura para reconciliação. Mesmo as palavras dos inimigos de Davi eram controladas pelo pecado, e essas palavras destilavam toda a maldade deles. Por isso mesmo, até as suas palavras causavam guerra e discórdia, porque eles não falavam de paz, eles não falavam por meio dessa paz conquistada, ou que ainda seria conquistada por Cristo, mas que na verdade eles já poderiam experimentar aqui. Em vez de falar de forma reta e justa, conforme a lei do Deus justo, eles falavam conforme os pecados dos seus corações. E eles falavam conforme o pecado dos seus corações, porque eles queriam enganar os pacíficos da terra, que é uma melhor tradução aqui, né? Porque quietos, no original hebraico, pode ser traduzido como pacíficos, o que casa com a primeira metade do versículo 20. Eles não falam de paz, pelo contrário, eles projetam enganar os pacíficos da terra, eles projetam enganar os pacificadores da terra, eles projetam enganar aqueles que querem manter a paz e aqueles que querem trazer a paz. Davi, mesmo sendo um guerreiro, era um pacífico, era um pacificador, porque ele obedecia à lei de Deus. E quando a lei de Deus é obedecida, essa obediência produz paz. Essa obediência produz reconciliação. Mesmo sendo um guerreiro, Davi era um pacífico, Davi era um desses pacificadores. E os ímpios, os maus, os inimigos de Davi, eles não eram nem pacíficos nem pacificadores. Eles causavam discórdias com as suas palavras, exatamente para enganar os pacíficos e os pacificadores, tais como Davi, que era um exemplo aqui desses pacificadores, tá? Versículo 21. Abrem a boca de par em par contra mim e dizem, haha,
Os nossos olhos o viram. Em adição às suas palavras de discórdia e engano, os inimigos de Davi também zombavam e comemoravam quando eles viram Davi caindo na armadilha que eles armaram contra ele. Eles armaram essa armadilha lá no versículo 7, né? Porque sem causa encobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para a minha alma. Eles armaram armadilhas, emboscadas contra Davi. E no versículo 21, eles observaram Davi caindo na armadilha. E agora eles estão comemorando. Olha só, a gente viu, a gente conseguiu, a gente ficou vivo para ver Davi caindo nessa armadilha. A gente conseguiu pegar Davi. No original hebraico, esse haha aqui é uma interjeição que ela pode ser traduzida como nós pegamos ele, ou bem feito mesmo. Nós conseguimos pegar ele. E retrata bem a maldade da pessoa que fez a armadilha e que fala dessa forma. Eles sabiam que Davi tinha caído na armadilha porque eles mesmos, com seus olhos, presenciaram Davi preso na emboscada. Os nossos olhos o viram, eles viram os seus planos começando a dar certo. Eles viram Davi caindo na armadilha. Até aqui Davi descreveu a maldade dos seus inimigos e o quanto eles são desobedientes à lei do Deus justo. A partir de agora, Davi se volta para o próprio Deus. E ele pede que Deus intervenha. Ele pede que Deus julgue os seus inimigos. Ele pede que Deus o salve dos seus inimigos. Versículos 22 e 23. Tu, Senhor, o tens visto. Não te cales, Senhor. Não te alongues de mim. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Na sua argumentação com Deus, Davi afirma que Deus havia presenciado, que Deus havia visto toda a maldade dos seus inimigos. Davi diz: o Senhor viu, o Senhor tem visto todas essas coisas. O mesmo Deus, que vê toda a maldade sendo feita, ele também deve falar contra a maldade praticada. O mesmo Deus que vê a maldade sendo feita, deve falar contra a maldade praticada. Ou seja, Deus também deve condenar aqueles que desobedecem à sua lei para fazer o mal ao seu povo. Porque na lei de Deus, Deus condena o pecado, mas na lei dele, ele condena o pecado como legislador. Deus condena o pecado como quem escreve a lei. Só que a mera escritura da lei não condena as pessoas. Né? No Brasil nós temos leis e nós temos pessoas que infringem as leis. A lei não tem poder de punir ninguém. É necessário que um juiz julgue aqueles que punem a lei. Na lei de Deus, Deus condena o pecado como um legislador. Agora, Davi pede que Deus condene o pecado, mas como um juiz. Não faz sentido que Deus, como um legislador, tenha condenado a maldade como pecado e então recuse-se a condenar a maldade como juiz. Não faz sentido. O mesmo Deus que vê a maldade deve falar contra a maldade. O mesmo Deus que definiu aquilo que é maldade, aquilo que é pecado, deve, como juiz, condenar aqueles que praticam a maldade e o pecado. Sendo Deus o juiz de toda a terra e sendo Deus um juiz justo, é impossível que ele não faça justiça, condenando os maus e salvando o seu povo. E Deus certamente fará justiça
neste mundo, condenando os maus e salvando o seu povo. E ainda assim, muitas vezes nos parece que Deus não está nem aí. Muitas vezes nos parece que Deus não está nem aí para todas as injustiças e maldades que os ímpios e maus praticam contra o seu povo. Muitas vezes nos parece que Deus não se incomoda em ver os maus destruindo o seu povo. Ou talvez o teu problema, a tua aflição, não sejam pessoas más te fazendo o mal. Talvez o teu problema, a tua aflição, não seja uma questão de que você tenha inimigos que estão te prejudicando. Talvez o teu problema, a tua aflição, ela advenha de outras circunstâncias adversas que nem envolva pessoas fazendo o mal contra você. E ainda assim, te parece que Deus não está nem aí para o teu sofrimento. Deus, que facilmente poderia resolver todos os teus problemas e te salvar de todas as tuas aflições, Ele não faz nada em teu favor. E você quase sente como se Deus tivesse te abandonado. Esse era o sentimento de Davi aqui. Esse era o sentimento de Davi. Essa era a impressão que Davi tinha de Deus, tanto nesse como em muitos outros salmos. Bastaria uma palavra de Deus e todos os problemas de Davi e todas as suas aflições teriam fim. Mas Deus recusa-se a falar. Deus vê, mas Ele não fala. Ele vê a maldade sendo praticada, mas Ele não fala nada contra a maldade, contra os maus. O nosso pecado, que ainda há em nós, a incredulidade que muitas vezes ainda habita o nosso coração, diante desse silêncio aparentemente apático de Deus, em que Deus vê o sofrimento, Deus vê o mal, mas não fala nada. Nosso pecado e incredulidade nos convencem que é melhor desistirmos da oração. É melhor desistirmos de buscarmos a salvação em Deus. Porque o que adianta orar? Eu oro e não resolve. E na verdade eu oro e parece que aquele ditado é verdadeiro, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quanto mais eu oro, parece que a situação fica mais difícil. Isso é o pecado e a incredulidade em nós. Nós sabemos que Deus está vendo e Deus não fala nada. A gente pensa, bom, é melhor desistir de orar. É melhor parar de orar. Quantos aqui já desistiram de alguma oração? É o pecado em nós que faz isso. É a incredulidade em nós que faz isso. Porque a gente ora e a gente espera. Não, Deus vai resolver isso aqui. Deus vai dar uma solução. E a gente ora uma semana, a gente ora 2 semanas, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, e não resolveu. A gente pensa, bom, já que Deus não resolveu, para que eu vou continuar incomodando Deus? Talvez Deus tenha coisas mais importantes para fazer do que resolver esse meu problema aqui. Em vez de atendermos ao nosso pecado e incredulidade,
nós devemos atender ao que a Escritura nos ordena por meio de tantos exemplos e mandamentos. Davi, diante do silêncio aparentemente apático de Deus, ele não desiste de orar e nem de buscar a salvação de Deus. Davi, em meio ao seu desespero, ele pede que Deus não se cale, nem abandone. Tu, Senhor, o tens visto, então, pelo amor de Deus, não te cales. Pelo amor do Senhor, pelo amor do teu nome, não permaneça calado. Não te alongues de mim, não te afastes de mim, não me abandona aqui. Não me deixa abandonado aqui. Em vez de desistir da sua oração, Davi usa esse aparente afastamento de Deus para dizer para Deus: Senhor, não te afasta de mim. Não me abandona aqui. Não fique em silêncio. Fala alguma coisa. Faz alguma coisa. E ele continua no versículo 23. Desperta e acorda. Parece que o Senhor está dormindo aí. Né? Parece que o Senhor está dormindo aí no céu. O Senhor não está fazendo nada. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. São palavras ousadas essa que Davi está falando para Deus, né? Imagina nós orarmos para Deus assim: Senhor, desperta, acorda. Quando nós falamos dessa forma, por implicação nós estamos dizendo que Deus estava dormindo, né? Porque a gente só diz acorda, né? Eu estou imaginando agora que normalmente é a mãe que vai acordar os filhos para ir para a escola, né? De manhã cedo, a mãe chega, bate forte na porta, entra com tudo no quarto do filho e diz: levanta dessa cama, acorda. A gente só diz isso para alguém que está dormindo. Estou vendo ali as duas trocando figurinha das vezes que entraram bravas nos quartos dos filhos, xingando já, dizendo: acorda, tu vai te atrasar para a escola, né? Sim. Sim. Eu acho que nunca fizeram isso comigo também, né? Eu acho que eu sempre fui um cara, né, responsável, né? Sempre cumpri os meus compromissos. Tá. Mas de qualquer forma, a gente só diz acorda para alguém que está dormindo. Oi? Sim, não, eu já era convertido desde o ventre materno, né? A gente só diz desperta e acorda para alguém que está dormindo. Então, para usar isso numa oração, isso envolve uma certa ousadia em falar isso para Deus. Facilmente a gente poderia distorcer essas palavras ousadas de Davi aqui e transformá-las na oração prepotente de alguém que acha que pode ordenar algo a Deus, como é tão comum nos dias de hoje. Em que as pessoas ordenam que Deus faça alguma coisa, em que as pessoas decretam que alguma coisa aconteça, em que as pessoas determinam que alguma coisa aconteça. Facilmente... Oi? Sim, esse é o ponto que nós vamos chegar aqui. Facilmente a gente pode pegar essas palavras aqui para justificar esse comportamento prepotente e orgulhoso. Como quem pode chegar e falar qualquer coisa para Deus, como se eu tivesse capacidade de mandar em Deus, ordenar alguma coisa para Deus, ou qualquer coisa parecida com isso. As palavras ousadas de Davi aqui, nesse salmo e em outros salmos, elas jamais justificariam qualquer
coisa como ordenar a Deus, ou decretar algo, ou determinar algo, ou exigir algo de Deus. As palavras ousadas de Davi aqui são palavras de alguém que conhece a Deus de modo prático, exatamente por ser obediente à lei de Deus. Há alguns minutos atrás nós afirmamos que a lei de Deus, ela é a revelação do caráter de Deus a nós. Quando nós aprendemos não roubarás, nós aprendemos que o nosso Deus é o tipo de Deus que não rouba nada de ninguém. Quando nós aprendemos não prestarás falso testemunho, nós estamos de fato aprendendo que o nosso Deus é o tipo de Deus que não presta falso testemunho. A lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. A lei de Deus nos ensina acerca de quem Deus é, nos mostra como Deus é e como Deus age. O que quer dizer que o modo pelo qual nós conhecemos a Deus é pela nossa obediência à lei de Deus. Eu conheço a Deus obedecendo à lei de Deus. Eu conheço o caráter verdadeiro de Deus quando eu obedeço o mandamento que diz não prestarás falso testemunho. Ali eu conheço como Deus é verdadeiro. Como Deus nunca mente. Davi era obediente à lei de Deus, o que significa que Davi conhecia a Deus profundamente. E Davi sabia que a lei de Deus exige que o povo de Deus seja rápido ao fazer a justiça. Porque uma justiça que demora não é uma justiça justa. Por exemplo, questão de um mês atrás, foi julgado os caras acusados de terem matado aquele médico hamburguense, né? Esse cara foi assassinado em 2008. E só agora os caras foram julgados. Uma justiça que demora todo esse tempo não é uma justiça justa. Uma justiça justa é uma justiça célere, é uma justiça rápida. É uma justiça onde ocorre a investigação, ocorre o colhimento de provas, o colhimento de provas testemunhais e tudo, há o inquérito policial, as pessoas investigadas ali, é feita a acusação contra elas, a acusação é aceita, elas são tornadas réus, elas são julgadas num período curto de tempo. Não num julgamento que leva mais de uma década para ser executado. A lei de Deus ordena que a justiça seja feita de forma rápida. A lei de Deus condena aqueles que desaceleram a justiça, aqueles que travam o processo de justiça. Porque isso é a corrupção, isso é a corrupção da justiça. Davi sabia que a lei de Deus exige que o povo de Deus seja rápido ao fazer justiça, que o povo de Deus seja rápido na condenação dos maus e na salvação e proteção dos inocentes. Isso quer dizer que o próprio Deus também é rápido na sua justiça. Porque a lei de Deus é a revelação do caráter de Deus. Se Deus ordena que a justiça seja rápida, isso significa que o nosso Deus é o tipo de Deus que julga de forma rápida. Que o próprio Deus é rápido para condenar os maus e salvar e proteger o seu povo. Então é com base nesse conhecimento prático que Davi tinha de Deus que ele ora com essa ousadia. Não é porque Davi pensava que ele tinha a autoridade de mandar em Deus ou ordenar qualquer coisa que Deus fizesse. Não, é porque Davi conhecia Deus. Davi sabia que Deus é o tipo de Deus
que faz justiça de forma rápida. Por que Davi sabia que Deus é o tipo de Deus que faz justiça de forma rápida? Porque Deus ordenou na sua lei que a justiça seja feita de forma rápida. Então o que nós temos nessas palavras de Davi aqui não é a arrogância de alguém que pensa que pode ordenar algo a Deus, ou decretar algo, ou determinar algo, ou exigir algo de Deus. Não. O que nós temos nessas palavras aqui é a ousadia humilde de alguém que conhece a Deus por ser obediente à lei do próprio Deus. Tá bom, mas se Deus é esse Deus que é rápido no julgar, por que muitas vezes ele demora, então? Se Deus é o tipo de Deus que é rápido em julgar os maus, condenar os bons e salvar o seu povo dos maus, por que muitas vezes Deus se mostra devagar? Há muitas razões para isso. Algumas delas, talvez o próprio povo de Deus esteja sendo devagar ao julgar. Então Deus agora está exercendo a sua justiça, também desacelerando a sua ação de julgamento e de salvação, porque o seu povo está sendo devagar ao exercer justiça. Ou talvez Deus queira fortalecer a fé do seu povo. Talvez Deus queira ensinar o seu povo a confiar, mesmo quando não existe nenhuma razão para confiar. Há um versículo em Isaías que diz acerca do servo do Senhor que anda no meio da escuridão. Ele não tem luz nenhuma. Ele não sabe onde ele está pisando. Ele não tem nada para confiar. Ele teria tudo para desistir. Mas ele continua firme, ele continua caminhando mesmo no escuro. Às vezes Deus quer nos ensinar a caminharmos no escuro. Às vezes Deus apaga a luz. Às vezes Deus deixa tudo na maior completa escuridão. Tudo apagado, escuro. Não existe nada para ver. Não existe luz no fim do túnel. E se existe uma luz no fim do túnel, na verdade é o trem vindo na tua direção para se atropelar. Né? Porque existe esse perigo, né? Tu está vendo a luz no fim do túnel, tu pensa que tu está vendo o final do túnel, mas na verdade é o trem que está vindo na tua direção. Às vezes Deus faz isso. Muitas vezes Deus fica nesse silêncio aparentemente apático, quase como se Ele tivesse nos abandonado, para que a nossa fé e confiança nele sejam desenvolvidas e alicerçadas nele. Para que nós aprendamos a viver pela fé que não vê nada. Porque é fácil viver pela fé quando a gente vê a solução logo ali adiante, né? É fácil. Agora, quando a gente não tem solução possível nenhuma, isso de fato é viver por fé e não por aquilo que nós vemos. É quando tudo que tu está vendo só é problema e tu não vê nenhuma possibilidade de solução. Não existe solução. E Deus fica em silêncio. E Deus fica em silêncio e Deus apaga a luz, fica tudo escuro. A última coisa que tu viu é que tu estava cercado de problemas e que não havia solução nenhuma, e agora está tudo escuro e tu não vê nada. E tu sente como se Deus tivesse te abandonado. E tu sente como se Deus não estivesse nem aí. Deus faz isso para que você aprenda a não desistir. Para que você aprenda a não fazer aquilo que você mesmo já confessou nessa noite que fez. Quando eu perguntei, quantos aqui já desistiram de alguma oração?
Deus quer que você aprenda a não desistir de oração nenhuma. Às vezes as pessoas pensam que fé é orar e receber, agora já. Eu estou com um problema, eu oro e o problema é resolvido. Isso é fé. Mas essa fé, ela não se contrapõe àquela oração que você faz por anos e anos sem receber resposta alguma. É a mesma fé. A mesma fé que ora e acontece de forma imediata é a fé que ora por 10 anos, por 20 anos, sem ver nenhum resultado. É a mesma fé. Deus muitas vezes fica em silêncio, nesse silêncio aparentemente apático, quase como se Ele tivesse nos abandonado, para que a nossa fé e confiança nele sejam desenvolvidas, alicerçadas, e para que nós aprendamos a orar com a mesma ousadia humilde de Davi aqui. Há um versículo em Isaías que diz que Deus quer ser lembrado das suas promessas. Deus não se importa quando nós citamos as promessas dele de volta para ele em oração. Na verdade, Deus quer isso. Deus quer que nós digamos, Senhor, na tua palavra o Senhor disse isso. Mas a minha vida, olha só, o Senhor prometeu isso, mas a minha vida não está condizendo com aquilo que o Senhor prometeu. Eu peço que o Senhor cumpra na minha vida aquilo que o Senhor prometeu. Então nós chegamos ao versículo 24. Julga-me, Senhor, segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. Ao chegarmos nesse versículo aqui, nós atingimos o ponto central desse sermão, que é a necessidade de obedecermos a lei do Deus justo para não sermos condenados com os inimigos da igreja. Até o momento nós observamos duas razões pelas quais devemos obedecer à lei de Deus. A primeira é que a obediência à lei de Deus é o meio pelo qual a paz e a reconciliação conquistadas por Jesus são mantidas. A segunda razão é que a obediência à lei de Deus é o meio prático pelo qual nós conhecemos a Deus, nós conhecemos quem Deus é, e nós conhecemos como nós devemos viver neste mundo, de modo que nós tenhamos ousadia, a mesma ousadia de Davi aqui, para orarmos a Ele. A terceira razão para obedecermos à lei de Deus é que pela nossa obediência à lei de Deus, nós somos santificados, de modo a não sermos condenados com os maus e com os inimigos da igreja. No versículo anterior, Davi pede que Deus venha e lhe faça justiça, julgando e condenando os seus inimigos. Agora Davi sabe que quando Deus julga, Deus não vem julgar apenas o fulaninho de tal. Quando Deus vem para julgar, Deus vem para julgar todo mundo. Quando Deus vem para julgar todo mundo. Existe um versículo que muitas vezes a gente despreza lá em Apocalipse, na carta que Jesus dirige à igreja de Éfeso. Jesus diz que se eles não voltarem ao primeiro amor, Ele em breve virá até eles e lhes tirará o castiçal, ou seja, Jesus julgará a igreja de Éfeso de modo que a igreja de Éfeso não será mais igreja, se eles não se arrependerem, se eles não voltarem ao primeiro amor.
essa vinda de Jesus ali para a igreja de Éfeso não é a segunda vinda de Jesus, não. É uma vinda em que Jesus vem, Jesus de tempos em tempos vem a este mundo para julgar este mundo. E aquele juízo específico que Jesus está falando ali para a igreja de Éfeso é a vinda de Jesus sobre Jerusalém, para julgar Jerusalém no ano 70. Quando as tropas romanas vieram, invadiram Israel no ano 70, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, que Jesus havia falado lá no sermão profético, né? Ele falou que Jerusalém seria cercada por exércitos e não ficaria pedra sobre pedra. Ali é Jesus anunciando o juízo que 40 anos depois viria sobre Jerusalém, exatamente porque Jerusalém não conheceu o tempo da sua visitação, Jerusalém não reconheceu o seu próprio Criador, o seu próprio Senhor, o seu próprio Rei, o Filho de Davi. Eles não reconheceram Jesus como Messias, pelo contrário, eles crucificaram Jesus e eles disseram: o sangue dele caia sobre nós. Ou seja, nós, sim, Pilatos, tu pode lavar as tuas mãos o tanto quanto quiser. O sangue desse homem é sobre nós. Nós é que somos os responsáveis pela morte dele. Porque nós é que queremos crucificá-lo. E 40 anos depois, o sangue de Jesus, de fato, recai sobre aquela geração. Jesus vem em juízo sobre Jerusalém, no ano 70. Na destruição de Jerusalém, na destruição do templo. Mas quando Jesus vem em juízo, no ano 70, sobre Jerusalém, Jesus não vem apenas para julgar Jerusalém e Israel. Não, Jesus vem para julgar o todo mundo. E é acerca desse juízo que Jesus alerta a igreja de Éfeso. Jesus diz: olha, vocês se recordam lá no meu sermão profético, né? Eu disse que eu viria em juízo sobre Jerusalém. Vocês se preparem. Porque quando eu vier em juízo sobre Jerusalém, eu vou julgar vocês também. E se até lá vocês não tiverem se arrependido, se até lá vocês não tiverem voltado ao primeiro amor, eu vou me ver obrigado a condenar vocês também. Quando Deus vem para julgar, Ele vem para julgar todo mundo. Davi sabia disso. Davi sabia que Deus não se limita a julgar este ou aquele. Quando Deus julga a todos. Sabendo disso, Davi se adianta ao próprio Deus, o versículo 24. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor meu Deus, e não deixes que se alegrem de mim. Sobre os seus inimigos, Davi pede que Deus julgue eles para condená-los. Aqui Davi está pedindo para que Deus o julgue, mas não para condenar Davi, e sim para vindicar Davi. O que é vindicar? Vindicar é julgar alguém e então dizer para todo mundo: olha, eu julguei essa pessoa e essa pessoa estava certa. Essa pessoa estava certa em tudo que ela falou, ela estava certa em tudo que ela fez. O maior ato de vindicação de Deus é a ressurreição de Jesus. Quando Jesus é ressuscitado, é Jesus vindicando Jesus. É dizendo: vocês condenaram Jesus, mas eu não o condenei. E é por isso que ele ressuscitou dentre os mortos. Quando Davi pede aqui no versículo 24 que Deus o julgue, Davi está dizendo: julga-me segundo a tua justiça. Davi está pedindo para que Deus o vindique diante dos seus inimigos. Davi está pedindo para que Deus faça o seguinte: olha, condena os meus inimigos e então mostre para eles que eu sou correto. Mostre para eles que eu fiz tudo certo. Mostre para eles que eu sou justo. Mostre para eles que eu, enquanto eles estavam desobedecendo ao Senhor, eu estava obedecendo ao Senhor. Enquanto eles desobedeciam a tua lei, eu estava obedecendo a tua lei. Essa é a terceira razão pela qual devemos imitar a Davi e obedecer à lei do Deus justo. Para que quando Deus vier em juízo sobre este mundo, e eu não falo aqui necessariamente sobre a segunda vinda, porque a segunda vinda pode acontecer hoje, como também pode acontecer daqui a 100 anos. E
daqui a 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. Né? Daqui a 100 anos, se Jesus levar 100 anos para voltar, nós todos já teríamos morrido. A importância de nós obedecermos à lei de Deus é para que, quando Deus vier julgar, Deus condene apenas os inimigos da igreja, e não a nós. Porque quando Deus vem para julgar, Deus não vem para julgar apenas os inimigos da igreja. Deus vem para julgar todo mundo. Quando se fizer necessário que a igreja faça orações imprecatórias contra os inimigos que querem impedi-la de cumprir a sua missão e querem destruí-la, quando a igreja tiver que orar de forma imprecatória contra os seus inimigos, é importante que a igreja tenha um histórico de obediência à lei de Deus. Porque senão a igreja vai orar para que Deus julgue os seus inimigos e Deus vai vir. Deus vai julgar os inimigos da igreja. Mas Deus não vem apenas para julgar os inimigos da igreja, Deus vem para julgar todos. E daí ele vai olhar para os inimigos da igreja, ele vai ver os pecados, os crimes que eles cometeram, mas ele também vai olhar para a igreja, vai ver os crimes, os pecados que a igreja cometeu, e ele vai dizer, eu vou ter que condenar todo mundo? Eu vou ter que castigar todo mundo? A razão pela qual nós devemos imitar a Davi e obedecer à lei de Deus é para que, quando se fizer necessário que a igreja faça orações imprecatórias contra os seus inimigos, Deus, pela sua justiça, não se veja obrigado a julgar e condenar a igreja com os inimigos dela. Que quando Deus julgar os inimigos da igreja, Ele possa condenar apenas os inimigos da igreja e vindicar a igreja, vindicar o seu povo. Mostrar, olha, o meu povo não é que nem vocês incrédulos. O meu povo me obedeceu. O meu povo obedeceu a minha lei. Versículos 25 e 26. Não digam em seus corações, nossa alma, ou melhor, uma tradução aqui, o nosso desejo se cumpriu. Não digam, nós o havemos devorado. Envergonhem-se e confundam-se a uns que se alegram com o meu mal. Vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. Davi continua na sua oração, nos versos 25 e 26, argumentando com Deus, tanto pela condenação dos seus inimigos, como pela sua própria vindicação. Davi pede no versículo 25 que Deus frustre os planos malignos dos seus inimigos, de modo que eles não possam comemorar a sua vitória sobre Davi. Não digam em seus corações, o nosso desejo se cumpriu. Não digam eles, nós o havemos devorado. No versículo 26, ele pede que, em vez da alegria, da comemoração pelo mal de Davi, os inimigos de Davi se sintam envergonhados e confusos por ver que as suas artimanhas malignas foram destruídas por Deus. Nós vimos em pregações passadas que envergonhar-se e confundir-se tem a ver com ver os seus planos não concretizados. Mas em contrapartida, Davi escreveu o versículo 27, cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Davi pede que Deus abençoe com júbilo e alegria aqueles que amam a lei de Deus e aqueles que amam a justiça e a retidão que Davi manifesta ao obedecer à lei de Deus. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça. Ou seja, cantem e alegrem-se os que amam a lei de Deus e os que amam a minha obediência à lei de Deus. Porque a justiça de Davi, a minha justiça aqui, é a justiça que procede da obediência
de Davi a lei de Deus. Que cantem e alegrem-se aqueles que se alegram com a minha obediência à lei de Deus. O que parece indicar que os inimigos de Davi eram inimigos de Davi exatamente porque Davi obedecia à lei de Deus. O cântico daqueles que amam a lei de Deus, daqueles que amam a lei de Deus sendo obedecida por Davi, é um cântico que reconhece tanto a grandeza de Deus quanto a sua graça em abençoar aqueles que o servem. O Senhor seja engrandecido. Esse é o cântico, né? Esse é o cântico que aqueles que amam a lei de Deus e amam a lei de Deus sendo obedecida por Davi, esse é o cântico que eles vão cantar. O Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. O servo do Senhor é aquele que obedece à lei do Senhor. Não é porque não faz sentido eu chamar o Senhor de Senhor e não obedecê-lo. Né? Então, o servo do Senhor é aquele que obedece à lei do Senhor. Deus promete bênçãos e prosperidade sobre aqueles que obedecem à sua lei. E Deus também promete maldições sobre aqueles que os desobedecem. Isso está lá na aliança que Deus fez com Israel, lá no Monte Sinai. Por meio dessas palavras, Davi está lembrando Deus da aliança que ele mesmo estabeleceu com o seu povo. Que Deus promete bênçãos aos que obedecem e maldições àqueles que desobedecem. Apenas um Deus grande pode garantir a bênção e a prosperidade daqueles que obedecem e também a maldição sobre aqueles que desobedecem. Essa promessa, ela também pertence a nós. A gente poderia pensar, não, isso aqui é a antiga aliança foi substituída pela nova aliança, e na nova aliança não há essas bênçãos e maldições. Claro que há. Olha o que Paulo escreveu em 2 Coríntios 1, 19 e 20. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, não foi sim e não, mas nele houve sim, porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Todas as palavras de bênção e promessas da parte de Deus que existem em toda a Escritura pertencem aos crentes em Jesus. A obediência perfeita de Jesus à lei de Deus, que na teologia é chamada de obediência ativa de Cristo, porque ele ativamente obedeceu aquilo que a lei ordenava, por essa obediência perfeita de Jesus à lei de Deus, ele conquistou a justiça perfeita que é dada ao povo de Deus. E isso, somada à morte de Jesus, que na teologia é chamada de obediência passiva, porque Jesus passivamente se deixou levar à cruz. Por essa obediência passiva, ele conquistou para nós o perdão dos nossos pecados. Então, a justiça conquistada por Jesus, na sua obediência ativa à lei de Deus, e o perdão dos pecados que ele conquistou para nós na sua morte na cruz, garantem a todos os crentes da nova aliança o cumprimento de todas as promessas de bênçãos que Deus faz ao seu povo. E tudo isso é fruto da graça divina. Tudo isso é fruto da graça de Deus, a qual é recebida por todos aqueles que, arrependidos dos seus pecados, creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. E qual é o tipo de fé que desfruta da graça de Deus? Qual é o tipo de fé que recebe as bênçãos da graça de Deus? É o tipo de fé que obedece à lei de Deus. Porque uma fé que não obedece não é fé. Uma fé que não obedece é incredulidade. Eu já contei para vocês a história de quando o
eu tive um problema com o dente ciso, ele nasceu pela metade, eu fui na dentista, ela me explicou o problema, ela disse, olha, tu tem que fazer a extração desse dente ali. Ela me deu um antibiótico para tomar, para passar a infecção que tinha dado, e ela me recomendou um cirurgião dentista para fazer a cirurgia, né, para extrair o dente. Eu saí de lá, comprei o antibiótico, mas eu não marquei a extração do dente. Eu pensei, não precisa. Não vai dar nada. Eu tomei um antibiótico, passou a infecção. Mas 3 semanas depois voltou de novo. Eu não acreditei na palavra da dentista. Né? Ela disse, tem que fazer a extração, senão vai voltar de novo a infecção. Vai ficar com essa dor de novo, vai ficar inchado de novo. Eu não acreditei. Se eu tivesse acreditado, se eu tivesse tido fé nas palavras dela, eu teria obedecido ela. Eu teria marcado a extração do dente, eu teria feito a extração do dente. Eu não acreditei. Eu sei que eu não acreditei porque eu não obedeci. Uma fé que não obedece não é fé. Uma fé que não obedece é uma fé fingida. Uma fé que não obedece é a incredulidade se disfarçando de fé. Uma fé desobediente, na verdade, é a incredulidade tentando se disfarçar de fé. A fé que desfruta da graça de Deus e que pela graça de Deus recebe a salvação em Cristo e também recebe todas as promessas que existem da parte de Deus, é o tipo de fé que obedece à lei de Deus. Nós não somos salvos pela nossa obediência à lei de Deus, mas nós somos salvos para obedecermos à lei de Deus. Porque quem não obedece à lei de Deus vive necessariamente em pecado. E quem vive em pecado, necessariamente ainda não recebeu a salvação graciosa de Deus em Cristo Jesus. Então, nós observamos 4 razões para obedecermos à lei de Deus. A primeira razão é a manutenção da paz conquistada por Cristo. A segunda razão é o conhecimento prático de Deus que nos ensina como vivermos este mundo e como orarmos com ousadia. A terceira é não sermos condenados com os inimigos da igreja. E a quarta, agora, é a recepção das bênçãos e promessas da parte de Deus. Deus certamente vai abençoar aqueles que desobedecem. Davi termina o Salmo no versículo 28. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. Quando Deus fizer justiça a Davi contra os seus inimigos, quando Deus condenar os seus inimigos e vindicar a Davi, Davi o louvará e falará da justiça de Deus todo dia, a todo momento. Conforme nós falamos na introdução dessa mensagem, a igreja não atingiu a terceira qualificação para recorrer às orações imprecatórias contra os seus inimigos. Se agora mesmo, como eu disse, se o Lula amanhã mandar prender os pastores e mandar fechar as igrejas, a igreja não tem como orar de forma imprecatória contra o Lula, porque o Lula é culpado de crimes e pecados, mas a igreja também. Aí a igreja vai orar para que Deus venha e julgue o Lula, e Deus vai vir e vai julgar o Lula. Só que Deus não virá apenas para julgar o Lula. Deus irá para julgar todo mundo. E primeiro a igreja. Pedro diz, o julgamento começa pela casa de Deus. O mesmo Deus que condenaria os inimigos da igreja se verá obrigado a com eles condenar a igreja também. Mas isso não quer dizer que a igreja não possa recuperar esse tempo perdido. Basta que ela procure o seu advogado. Né? Aquilo que eu falei no início acerca do criminoso, ele deveria ter contratado um bom advogado, então se entregar à polícia. A igreja
deve procurar o seu advogado, o Senhor Jesus Cristo, e em companhia dele confessar os seus pecados e crimes a Deus. A promessa de Deus é o perdão. João escreve isso na sua epístola, né? Quando a igreja procura o seu advogado e confessa os seus pecados, a promessa é o perdão. E tendo sido perdoada, a igreja então agora deve passar a obedecer à lei de Deus neste mundo. E essa obediência, ela começa por você. Essa obediência da igreja à lei de Deus, ela começa por você. Você deve obedecer à lei de Deus em todos os contextos nos quais você está inserido e em todas as circunstâncias nas quais você está envolvido. Você deve obedecer à lei de Deus na família, no trabalho, entre os vizinhos e na igreja. Em qualquer outro contexto ou circunstância em que você estiver. Você deve obedecer à lei do Deus justo na tua família. Quando eu falo de família, aqui eu falo essa família nuclear, né? Marido, mulher, filhos, mas também na família estendida. Pai, mãe, sogro, sogra, cunhado, cunhada. Você deve obedecer à lei de Deus na tua família e incentivar os membros da tua família a fazer o mesmo. E talvez será necessário que você pregue o evangelho a eles, né? Se eles não são convertidos, não há como eles obedecerem à lei de Deus, mas eles precisam obedecer à lei de Deus. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pregar o evangelho a eles, para que então, havendo a conversão deles, eles se submetam a Jesus, para que então eles possam obedecer à lei de Deus. Qual será o resultado disso? Bom, o resultado disso é que todas as brigas e discussões e desavenças que existem na tua família vão cessar. Vão acabar. Por quê? Porque ao crer no Evangelho, você, junto com todos os seus familiares, terão sido reconciliados com Deus e entre si, e ao obedecer à lei de Deus, a paz conquistada por Jesus, a reconciliação conquistada por Jesus, será mantida. Então, todas as brigas que você tem hoje com o pai, com a mãe, com a sogra, com o cunhado, com a cunhada, seja lá com quem for, todas as discussões que vocês têm com essas pessoas, vai parar, vai cessar, será resolvido. Porque tanto você quanto eles terá crido em Jesus, terá sido reconciliado com Deus e agora não mais pecarão. Por quê? Porque vocês estarão obedecendo à lei de Deus. O resultado disso será a pacificação da família, será a reconciliação da família. O resultado disso será bênçãos de Deus sobre a família. Você deve obedecer à lei de Deus no trabalho e incentivar os teus colegas de trabalho a fazer o mesmo. E provavelmente você terá que pregar o evangelho a eles primeiro, né? Porque se eles não são convertidos, eles têm que obedecer à lei de Deus, mas eles não têm como obedecer à lei de Deus. Então você pregará o evangelho a eles para que, a partir da conversão deles, eles obedeçam à lei de Deus. Qual será o resultado disso? Bom, se antes havia problemas de relacionamento no trabalho, agora já não vai mais ter, né? Porque houve a reconciliação, houve a pacificação. E a paz e a reconciliação serão mantidas pela obediência à lei de Deus. Então, se antes havia aquele colega chato de trabalho que ficava, desculpa a expressão, que ficava te enchendo o saco e que ficava te prejudicando, agora o cara não vai mais te prejudicar, porque ele se converteu a Deus e ele obedece à lei de Deus, assim como tu. E além do mais, além dessa pacificação, o lugar onde tu trabalha prosperar. Por quê? Porque ali é um lugar de pessoas que obedecem à lei de Deus. E Deus abençoa aqueles que obedecem à sua lei.
Você deve obedecer à lei de Deus entre os teus amigos e incentivá-los a fazer o mesmo. De novo, você vai ter que pregar o evangelho a eles e então ensiná-los a obedecer à lei de Deus. O resultado é que aquelas desavenças que existem entre os amigos não vai mais haver. De fato, esse teu amigo será tão chegado quanto o irmão. Há amigo mais chegado que um irmão. E também as suas amizades serão abençoadas por Deus. O mesmo com relação aos teus vizinhos. Imagina só. De repente você mora num lugar onde não é tão seguro assim. Em que se você não cuida, de repente você é assaltado. Ou coisa pior. Imagina só você incentivando os teus vizinhos a obedecerem à lei de Deus, pregando o evangelho a eles primeiro, e então depois ensinando eles a obedecer à lei de Deus. Há um tempo atrás se falava muito acerca das favelas no Rio de Janeiro que foram pacificadas, né? A verdadeira pacificação ocorre pela fé em Jesus e então a obediência à palavra de Deus. Se alguém quer transformar uma rua violenta ou um bairro violento em um lugar seguro para se viver, o segredo é pregar o evangelho aos vizinhos e então ensinar os vizinhos a obedecer à lei de Deus. A paz de Deus irá reinar naquele lugar e Deus vai prosperar aquela comunidade ali, porque Deus abençoa aqueles que obedecem à sua lei. Você também deve obedecer à lei de Deus na igreja e incentivar os demais a fazer isso. E de repente você terá que pregar o evangelho àqueles que se dizem irmãos, porque talvez eles não sejam verdadeiros irmãos. Você tem que obedecer à lei de Deus na igreja e incentivar os teus irmãos a obedecer, a fazerem o mesmo. E se você perceber que ainda assim, mesmo você incentivando eles a obedecerem à lei de Deus, eles não obedecem à lei de Deus, é provável que eles não sejam verdadeiros convertidos. Então você prega o evangelho a eles. Aí o falso irmão, porque se não é convertido é falso irmão, né? Ele vai dizer, pô irmão, por que tu está pregando o evangelho a mim? Daí tu responde, olha, eu te incentivei a obedecer à lei de Deus, mas tu não quer obedecer à lei de Deus, então eu estou supondo que tu não é convertido. Por isso que eu estou te evangelizando. Né? Eu estou te evangelizando, eu estou querendo que tu te arrependa dos seus pecados, confesse os pecados a Deus, creia em Jesus e passe a obedecer a Deus. O resultado qual será? As desavenças que há dentro da igreja, os maus entendidos, as fofocas que muitas vezes ocorrem, o irmão falando mal do outro irmão e às vezes até inventando coisas acerca do irmão, essas coisas vão cessar. E haverá a bênção de Deus ali. Obedeça a lei do Deus justo. Você será capaz de manter a paz conquistada por Jesus em todos os ambientes em que você estiver. Obedeça a lei do Deus justo e você conhecerá a Deus, você conhecerá o modo de vida que Ele ordenou a você e você terá ousadia a orar. Você jamais desistirá de uma oração, mesmo que leve 10 anos ou mais. Você jamais desistirá. Obedeça a lei do Deus justo e Ele te abençoará com as promessas de bênção que Cristo conquistou para o seu povo. Obedeça a lei do Deus justo e você não será condenado com os inimigos da igreja. Amém.